Então, bom dia a todos e todas. Prazer recebê-los aqui nesse evento da Semana de Integração, ligado ao GRAED, o nosso grupo de pesquisa em Direito e Economia, que é presidido pelo professor Luciano, do qual eu e vários dos colegas aqui somos membros, né? A ideia, então, hoje nessa manhã, nós aproveitarmos a oportunidade da Semana de Pesquisa e de Integração para conversar a respeito das fintechs. E eu, como coordenador científico aqui, estou para apenas fazer a abertura singela para passar a presidência da mesa do professor Luciano, destacando a minha alegria de poder coordenar cientificamente esse evento com ele e participar desse projeto tão bonito que o PPGD da PUC-Paraná tem feito, difusão do conhecimento em várias áreas de direito econômico e empresarial voltadas para o desenvolvimento. Para mim é uma honra, um prazer, professor Luciano, poder ladear aí em diversos projetos aí que estão sendo desenvolvidos, né? E não poderia deixar de fazer menção aqui de que nessa trajetória o reconhecimento vem. E o professor Luciano foi eleito recentemente vice-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, e aí agora o trabalho do GRAED, então, vai se expandir aí para outros horizontes, né? E ele, na apresentação dos colegas aqui, já vai também demonstrar um pouco de como isso já está acontecendo. Professor Luciano, a palavra é sua, obrigado pela parceria e por estar conosco nessa sexta-feira de manhã. Professor Eduardo Agostinho, muito obrigado. Eu que agradeço a parceria do professor, sempre com muita competência, com muita dedicação, sempre nos ajudando. E esse evento é um exemplo disso, né? Dadas as nossas obrigações durante a semana de integração, que nós já chegamos aqui na sexta-feira já cansados, ainda temos bancas à tarde, né? E mesmo assim conseguimos fazer, o professor Eduardo Agostinho conseguiu fazer, construir um evento de altíssimo gabarito como é esse do dia de hoje. Eu agradeço imensamente a presença aí da nossa audiência, uma audiência super grande, né? 38 participantes. Isso é muito gratificante para todos nós, e só nos incentiva a continuar promovendo eventos de extrema qualidade. Agradeço também os cumprimentos pela BDE, mas eu aqui não posso deixar de destacar que devo isso também ao meu amigo, o professor Manuel Gustavo Neubar Trindade, que é o presidente da BDE com muitos méritos, né? E, sem dúvida nenhuma, isso é fruto do seu trabalho e da sua dedicação junto ao tema da análise econômica do direito, ou do direito e economia, como alguns preferem, enfim. E isso tem nos ajudado muito na disseminação desse conhecimento tão importante que me parece que vem trazer uma oxigenação ao direito, né, com a utilização de alguns instrumentais da economia para a compreensão de alguns fatos jurídicos. Dito isso, eu gostaria aqui de apresentar rapidamente os nossos palestrantes. Tá? Primeiramente, o professor Manuel Gustavo Neubar Trindade, né, que é presidente da BDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, professor da pós-graduação estricto sensu no mestrado profissional da Unicinos, tá? Advogado, contribui com vários artigos. Um dos artigos dele, inclusive, eu utilizo constantemente nas minhas aulas sobre economia de plataforma. Temos o professor Nicolas Ingales, professor da Fundação Getúlio Vargas, que também tem contribuído com suas pesquisas em regulação da informação. Ao Diogo Castro Richter, que é agora nosso mestre em Direito Econômico, né? Diogo, eu parabenizo novamente. E o Diogo, ele tem, além de ele ser mestre pela Pontifícia Universidade Católica, ele também tem trabalhado com a temática, e eu destaco principalmente o fato de que ele trabalha no front, né, no front dessa inovação, dessa novo fenômeno, e isso faz com que ele contribua muito com aspectos práticos, aspectos do dia a dia que muitas vezes escapam àquele que pesquisa, às vezes, sem ter a possibilidade dessa interação. O nosso tema hoje é fintechs e regulação, nudges e custos de transação. Nós temos aí 1 hora de evento, né, professor Eduardo? Então, eu farei a distribuição em torno de 15 minutos. O que acha o professor Eduardo nesse sentido? O professor Eduardo pensou
para a gente poder abrir para perguntas na sequência. Professor Luciano, se me permite, na verdade, nós temos até 10h30. Até 10h30. Isso, então nós temos ali uma ideia de 40, 45 minutos de fala, porque os temas são bastante complexos, né? E Sim. aí sobra um tempinho para a gente ter o debate ali que o Diogo vai citar. Então, tá. Como nós estamos com muitos eventos durante a semana, né, professor? Essa lógica dos 15 20 foi o outro que a gente fez na quarta-feira. Desculpa, professor. Desculpa. Então eu esclarecidos os procedimentos, vamos aí, então, abrir a palavra, primeiramente, ao professor Manuel Gustavo Neubar Trindade, para as suas considerações. Faltando aproximadamente 5 minutos, eu levanto minha mão aqui, avisando, né? E de pronto eu passo a palavra aos palestrantes, que são eles que realmente vão contribuir aí com o conhecimento. Então, professor Manuel, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, professor Oxandro, bom dia, professor Eduardo. Agradeço, em nome dos colegas, né, por este honroso convite. Já referi aqui, não é, antes agora de iniciarmos o evento, da grande satisfação, da honra que é estar aqui com vocês, e ainda mais, não é, exponenciada por estar ao lado do professor Nicolo, não é, Zingales, a quem eu admiro muito, acompanho o seu trabalho, é uma satisfação muito grande. Não é? Também cumprimento aqui ao Diogo, a Dana, não é? E grandes amigos aqui que eu já posso, pelo menos, imagino assim dizer, né? Da PUC do Paraná. Bom, o tema, não é, que me cabe aqui hoje falar da economia de plataforma, realmente me parece que vamos dizer assim, a temática que vem transformando, não é, os mercados, vem transformando a nossa vida e vem transformando a sociedade de um modo geral. Não é? É um tema que realmente, há alguns anos, eu tentei compreender, vamos dizer assim, não é? Quais seriam as transformações, não é, que nós estávamos a perceber que ocorriam, não é, mas sem haver uma devida sistematização. Não é? Se percebia, a gente consegue, né, de forma intuitiva, perceber que há, por assim dizer, um fio condutor a conduzir todas essas transformações, mas nós não sabíamos, né? Claro, já havia diversos estudos, pesquisas nesse sentido, mas não havia ainda uma devida sistematização e compreensão dessas transformações que estavam a modificar, então, como disse, né, vários aspectos da nossa vida, da sociedade, sobretudo nos mercados. E não é apenas em um mercado, né? Eu gosto sempre de referir em sala de aula, não é? Que se nós formos perceber, claro, em alguns mercados isso se torna mais evidenciado, não é? Por exemplo, eu acho que a primeira delas, né, pelo menos aqui no Brasil, que nós sentimos, não é, foi os aplicativos de transporte, não é? Posso citar aqui, não é? Obviamente é público, notório, e inclusive alguns até chamam, quando ocorrente no mercado de trabalho, chamam de uberização. Né? Então, bom, a gente começou a perceber pelos aplicativos de transporte Uber. Mas isso não se restringiu aí. Não é? Depois começamos a observar naquele mercado que nós chamamos, né, por assim dizer, de hotelaria, né? E depois também colocou em xeque os mercados, porque os mercados foram se redefinindo. Então, hoje, o que a gente fala em hotelaria também pode ser hospedagem. Né? Vejam, até a configuração, as delimitações dos mercados vão se transformando. Bom, aliado a isso, nós vimos também todo o mercado de entretenimento sendo alterado. Tá? E eu gosto até de forma assim
brincando um pouco, né? Comento em sala de aula que até mesmo o mercado, né? Não um mercado onde há precificação, mas outros mercados que seguem a lógica do mercado, como é o caso dos relacionamentos, em grande medida, até mesmo estão sendo atingidos, né? Por meio também de aplicativos, como é o caso, né? Do Tinder, né? E eu sempre, cada semestre que eu falo sobre isso, né? Os alunos vêm e me trazem um novo aplicativo, sempre é um mais moderno. Hoje em dia, não é o Tinder, é o Inner Circle e assim por diante, né? O que acontece na realidade, então, se formos perceber, é que os mercados estão se alterando. Bom, qual é a alteração, não é, que está a ocorrer? Se nós bem percebermos, não é, e refletirmos a respeito, o que está a ocorrer é a virtualização dos mercados. Tá? Os mercados se virtualizam. O que antes nós tínhamos, então, como paradigma, mercados físicos, não é, tangíveis, progressivamente, não é, eles estão se digitalizando, se virtualizando. Até mesmo, não é, professor Nicolo, poderíamos dizer, não é, que quando os mercados, penso eu, não é, quando nós dissemos, né, que os mercados se virtualizam, na realidade, o mercado, enquanto uma ideia, não é, que na realidade nada mais é do que o local físico ou virtual, não é, cada vez mais virtual, onde se encontra a oferta e a demanda, potenciais compradores e potenciais vendedores. Então, quando nós falamos, na realidade, que os mercados estão se virtualizando, também podemos entender que, na realidade, os agentes econômicos, todos os agentes econômicos estão a se virtualizar. Não é por outro motivo, meus caros, que eu, mais recentemente, fui obrigado, né, a me debruçar e estou a estudar cada vez mais a temática da proteção de dados. Né? Por quê? Porque, na medida em que os mercados se virtualizam, como estava dizendo, né, seguindo o raciocínio, isso significa dizer, na realidade, que os agentes econômicos estão a se virtualizar. E isso, por sua vez, significa que os agentes econômicos se tornam dados no âmbito dos mercados chamados virtuais, que nada mais é do que este novo paradigma da economia de plataforma. Né? Então, me parece muito interessante esta compreensão, né? Porque aí conseguimos, então, entender o que está a ocorrer, né, no mundo todo, né, e transformando a nossa realidade. Né? Se usa muito uma expressão, né, está havendo uma disrupção. Né? Não é por outro motivo também, né, um tema muito próximo, muito afim aqui do que eu falo, que é a economia de plataforma, é a temática de proteção de dados, né, que vem aí no mundo inteiro sendo né, discutidas iniciativas nesse sentido, porque dizer que os mercados se virtualizam significa dizer que os agentes econômicos estão se tornando dados. Bom, então, o primeiro ponto hoje aqui da minha participação seria dizer que a economia de plataforma nada mais é, né, se tentarmos, então, explanar da forma mais simples possível, a economia de plataforma nada mais é do que a virtualização ou digitalização dos mercados. Tá? E também isso significa dizer que os agentes econômicos estão a se tornar dados. Bom, mas qual é, então, o mecanismo de funcionamento que efetivamente transforma esta realidade? É o seguinte, né? O canal pelo qual isso acontece é que, ao haver essa virtualização, essa digitalização dos mercados, né,
a oferta e a demanda passam a se encontrar em plataformas. E se elas se encontram, então, em plataformas, né, os custos de transação, eles tendem a zero. Ou, poderíamos dizer, em outras palavras, há uma tendência de redução muito grande, né? Até eu gosto de usar uma expressão, uma tendência de redução severa dos custos de transação. Tá? E claro que eu sei que aqui, né, pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito, né, pelo grupo de estudos em análise econômica do direito, né, eu sei que todos já são não são só iniciados, como são profundos conhecedores da temática da análise econômica do direito, a qual o instrumental aqui me parece que é extremamente válido e pertinente para explicarmos este fenômeno. Tá? Estávamos fazendo referência aos custos de transação. O que são custos de transação? Os custos de transação são, por assim dizer, uma das espécies das falhas de mercado, tá? Do ponto de vista estrutural. Por quê? Porque elas geram custos, né, à realização das operações econômicas, que são as trocas, não é? O que nós, operadores do direito, chamamos de contratos, né? Os economistas chamam de operações econômicas ou trocas. Né? Bom, isso de modo geral, há uma leve distinção, mas que não cabe fazer aqui. Né? O que se pode dizer é que todo contrato é uma troca, nem toda troca é um contrato, né? Mas todo contrato é uma troca, uma operação econômica. Bom, então, o que acontece? Né? Quando os agentes econômicos se encontram em plataformas, os custos de transação, que são o custo, não é o preço da utilização do sistema de mercado, eles tendem a zero, porque né, e eu gosto de usar assim até essa figura de expressão, até essa distância que há entre a oferta e a demanda, tá? É uma distância, ou poderíamos dizer que é um obstáculo, ele cai, ou então a distância ela se torna quase ínfima. Oferta e demanda se encontram quase lado a lado, tendem a zero os custos de transação. Inclusive, num dos artigos, eu fiz a referência, não é, para explanar melhor essa ideia, que poderíamos chamar também, de forma aproximada, a uma tendência de bursatilização dos mercados. Em que sentido? Que os mercados, eles emulam, né, passam a emular, passam a se aproximar de mercados de bolsa, né, mercados bursáteis, que está lá, né, está na pedra, está no book, lá, oferta e demanda, lado a lado, e se realizam as operações, né, quando há o match. Né? Quando há o match, o custo de transação é efetivamente muito, muito baixo, especialmente o custo de pesquisa, né? Porque os agentes econômicos, a oferta e a demanda potencial já estão na plataforma, então não há praticamente custo de pesquisa, porque ambos já acedem às plataformas. E também o custo de negociação ou barganha também cai muito, não é? E tende a zero. Por quê? Porque os contratos cada vez mais tendem a se padronizar. Não há espaço, especialmente num tráfego negocial tão rápido, numa escala tão elevada, quase que não há mais tempo, não é? E possibilidade de grandes tratativas, de grandes negociações. Não. Há uma tendência, até mesmo os contratos cada vez mais se assemelham a commodities. Bom, então é com essa redução severa que se aumenta a possibilidade da realização de transações e, de fato, nós estamos a observar, né, um número de transações cada vez maior e a um nível de eficiência econômica também cada vez mais elevado. Tá? Então,
há um aumento da eficiência econômica por conta da redução severa dos custos de transação, especialmente do tipo pesquisa, do tipo informação e do tipo negociação ou barganha. E mais recentemente, inclusive, não é? Isso também é um dado, um tópico que nos interessa muito enquanto operadores do direito. Nós observamos que também os custos de transação à terceira espécie, né, de monitoramento e implementação, também estão a reduzir, muito embora ainda de forma mais modesta, não é? Mas também estão a se reduzir, seja por conta da adoção, por exemplo, de ODRs, né, Online Dispute Resolutions, né, que são formas de resolver conflitos em plataforma. Né? E mais, né, novas tecnologias, como é o caso, vamos lá, da blockchain, né, essa nova arquitetura de programação, e antes dela mesmo, né, as tecnologias de registro distribuído estão a permitir o quê? A confecção, a elaboração dos chamados smart contracts, né? Em que também a possibilidade da ocorrência de litígios, de conflitos, de contendas, também tende a diminuir. Embora nós compreendamos que ainda esta utilização é muito, muito pequena, né? Obviamente, mas já se vislumbra esta possibilidade. Então, reitero, para que fique bastante claro, né? A economia de plataforma nada mais é do que a virtualização ou a digitalização dos mercados, que, por sua vez, promove a redução severa dos custos de transação e, a partir daí, então, promove eficiência econômica, aumenta a possibilidade do número de transações. Bom, isto é muito bom, né? Isto realmente nos deslumbra, né? Num primeiro momento, a gente percebe, né? E mesmo quando nos tornamos usuários, né, de todas as facilidades já disponíveis na economia de plataforma, não é? Rapidamente ficamos impressionados. Não é? Mas, depois de se debruçar já há um bom tempo sobre esta temática da economia de plataforma, nós começamos a perceber, e mesmo observando as contínuas transformações que estão a ocorrer, não é? Que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. O que acontece neste novo paradigma da economia de plataforma? Nós estamos a observar alguns riscos, não é? Ou mesmo alguns problemas. O principal deles, que aqui me parece que cabe referir, não é uma observada tendência ou possibilidade da ocorrência de concentração. Não é? Por quê? Porque isto é uma decorrência justamente de uma das características que, por um lado, é uma qualidade ou um atributo necessário para que as economias de plataforma possam oferecer maior utilidade, né? Como diriam os economistas, maior utilidade ou maior valor, maior satisfação, é justamente o quê? Que haja uma plataforma que, por sua vez, possa contar com o maior número de agentes econômicos possível. Né? O que acontece? São os chamados efeitos de rede. Né? De acordo com os efeitos de rede, uma plataforma ela será tão mais eficiente, tão mais valorosa, utilitária, quanto maior for o número de agentes econômicos que a integrem. Por sua vez, isso gera, como falei,
concentração. E a concentração, por sua vez, leva a uma tendência ou mesmo a menor competição e, sobretudo, mais do que competição, diria, não é? O problema não seria nem a competição, a redução da competição, por sua vez, na realidade, é uma decorrência da redução da concorrência. Tende-se a existência de um número menor de concorrentes, o que faz reduzir, obviamente, a competição. Né? Eu faço essa ressalva aqui entre diferença entre competição e concorrência, porque muitas vezes são confundidas como sinônimos, e não são. Né? Mesmo um mercado, né, onde haja um maior número de agentes econômicos ofertantes, ou mesmo demandantes, né? Seja o poder, seja pelo lado da oferta ou da demanda, nós poderíamos observar um exercício disfuncional do poder de monopólio, do poder de monopsônio. Tá? Basta que haja interação coordenada entre os agentes. Tá? Mas, na economia de plataforma, tende-se ao quê? A, primeiramente, concentração. E a concentração tende a reduzir a competição por conta, não é, dos efeitos de rede. E também, me parece que esse é um ponto que talvez seja discutido mais adiante, porque atinente aos nudges, né, é a questão de outras duas questões, né, que também incidem com acentuada frequência diante da economia de plataforma, que são os chamados custos, né, de mudança ou as barreiras de mudança, né, os switching barriers ou os switching costs, que também, vamos dizer assim, desincentivam a competição nos mercados, tá? Que se encontram em economia de plataforma. Então, isso também leva à necessidade de repensarmos a regulação nesse cenário, como é o caso da regulação que se coloca junto ao sistema financeiro, ao mercado de capitais, diante dessa nova realidade de economia de plataforma. Bom, então vamos lá, né? A economia de plataforma é algo muito bom, traz eficiência econômica, mas, por outro lado, como estava trazendo agora nesse último ponto, pode trazer, sim, alguns efeitos negativos, como é a concentração e a redução, portanto, da concorrência. Mas não só da concorrência e da competição como decorrência da redução da concorrência, mas também uma redução da competência por conta justamente dos efeitos não só de rede, mas os chamados switching barriers e switching costs. Né? Vamos lá, os custos de se mudar de, por exemplo, uma plataforma para outra, de um ofertante para outro, né? E muitas vezes até talvez haja necessidade de se utilizar de nudges para facilitar, né, esta possibilidade de migração. Tá? Isto são temáticas que podemos conversar adiante, né, ou em outra oportunidade, mas que me parecem muito, muito pertinentes. Bom, diante disso tudo, o que nós observamos, né, estamos a observar claramente, e aqui me cabe falar de forma mais ampla, né, e não tão específica, mas poderíamos descer à aplicação, né, que nós estamos observando são mudanças claras nos paradigmas regulatórios, tá? Muito claras. E três me parecem ser estas principais mudanças. A primeira delas, não é? A chamada, não é, reatividade. Não é? Na economia de plataforma, nós não podemos olvidar, não é? Ela se enseja por conta da utilização
muito intensa de tecnologia. Isso gera inovações, gera novas possibilidades, né? O que me levou também a estudar cada vez de forma mais aprofundada a temática dos criptoativos. E vejam, diante desse número cada vez maior de inovações, de transformações, o processo normativo destas novas realidades não se adequa mais a uma normatização tradicional que se dava, sobretudo, e por padrão, legislativo ordinário, por meio de leis. Isso cada vez mais se torna anacrônico diante dessa realidade. As transformações são tão grandes, tão rápidas e tão complexas que é necessário que uma agilidade, um conhecimento específico tão grande, e uma resposta tão rápida que o processo legislativo ordinário não dá mais conta. E mais do que isso, ou antes disso, é difícil compreender, inclusive, estas transformações, os ganhos de eficiência econômica que podem nos trazer. Então, o que acontece, nós observamos, o caso dos criptoativos é muito revelador, é muito contundente. Os criptoativos já estão aí há anos, sendo disseminada a sua utilização, e todas as iniciativas regulatórias nesse sentido são muito, muito, muito discretas. Agora, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos, está havendo uma sinalização muito forte nesse sentido. O Brasil, inclusive, o projeto, um deles, é mais de um projeto, agora se deu o regime de urgência, mas com toda a humildade, digo, por conhecer muito bem esses projetos, estar dedicado muito à temática dos criptoativos, um projeto totalmente já ultrapassado, porque as transformações são tão rápidas, não compreendida todo o universo dos criptoativos, realmente é até uma pena, é lamentável, porque os riscos de que se estejam criando barreiras à entrada e mesmo custos de transação para esses novos mercados é muito grande. Então, o que se observa e nos parece mais pertinente, adequado, oportuno? É esta tendência nova da regulação, diante da economia de plataforma, chamada de regulação reativa. Ou seja, se observa ocorrer o que está acontecendo, compreender melhor os fenômenos e só a partir daí, e na medida necessária, intervir, regular. Vejam, todo cuidado, e aí temos que parabenizar, o Banco Central, a CVM no Brasil, que de forma muito acertada ficaram atentamente observando, mas não intervindo de forma indevida. Não, olha, há casos que tem que se intervir, bom, então vai lá, a CVM está atenta, casos concretos da utilização de criptoativos como valores mobiliários, bom, casuisticamente atua, mas não cria barreiras à entrada ou custos de transação intransponíveis que tornam esses mercados, então, mais difíceis de serem desenvolvidos. Bom, essa é uma das tendências. A segunda delas, que se observa no sistema financeiro, no mercado de capitais, sempre foi a maior tônica, Isso já era assim, por conta, inclusive, da grande complexidade das temáticas tratadas, então se requer uma maior especialização para poder e pretender normatizar essas temáticas, mas que, por conta da economia de plataforma e da complexidade cada vez maior de novas tecnologias que nós observamos, é o quê? A regulação destas realidades tendem a se dar de forma
setorial, regulação setorial, tá? E econômica, também não mais dando conta o processo legislativo ordinário, tá? Porque nós precisamos de uma celeridade cada vez maior, tá? Os projetos de lei hoje, que é o caso dos criptoativos, está lá o projeto. Poucos meses depois, um ano depois, ele já está grande parte ultrapassado. Então, é mais uma tendência regulatória que se observa. Segundo, né, além da necessidade de uma maior celeridade, se observa também o quê? Um maior conhecimento técnico. Né? O legislador ordinário, muitas vezes, não dá conta, e realmente não dá conta. É o que está acontecendo claramente agora na temática dos criptoativos. Há um universo de criptoativos. Estão pretendendo regular essa temática como se fosse uma outra coisa. Não, são várias, são infinitas. Não é? São tantas as possibilidades quanto existiam nos mercados convencionais, só que agora diante da virtualização dos mercados, em mercados distribuídos. Não é? Então, o que está a ocorrer é uma clara evidência dessa necessidade de uma regulação setorial. Não é? Até porque não é, professor Eduardo, professor Oxano, vamos lá, um criptoativo pode ser utilizado no mercado financeiro estrito sensu, tá? Como meio de pagamento, por exemplo, e aí a regulação deve se dar pelo quê? Pelo Banco Central. Mas, em muitos outros casos, a natureza do criptoativo vai ser outra, como é o caso, por exemplo, quando a gente está diante de uma equity crowdfunding. Aí nós não estaremos diante da regulação do Banco Central mais específica, enquanto meio de pagamento, que seja, mas estaremos diante da competência regulatória da CVM. Não é? É valor mobiliário, não é? É mercado de capitais. Então, vai depender da utilização da finalidade de uso para se definir a competência regulatória. Não é? Então, reitero, né, observamos essa tendência de regulação setorial e econômica. E, por fim, diria uma terceira tendência, né, que seria a chamada arbitragem regulatória, né, por conta de que, hoje em dia, né, em plataforma, também ocorre um fenômeno muito interessante, que é a chamada desterritorialização. Né? As soberanias, vamos dizer, as jurisdições, elas são, de certa forma, mitigadas. Então, não adianta, ou até adianta, na conformação geral muda, não é? Mas, de fato, não vai se conseguir obstaculizar o surgimento de novos mercados, de novas tecnologias. O que vai se fazer, na realidade, com uma regulação inadvertida numa determinada jurisdição, é fazer com que essas transformações venham a ocorrer em outro lugar, né? Muda-se o IP, né? É como eu sempre utilizo essa também figura de expressão, né? É como apertar areia com a mão, né? Quanto mais a gente aperta, mais escorre, né, os grãos de areia, né, ou é varrer, né, varrer areia também, né, sempre vai ficando. Então, há uma preocupação muito grande com a arbitragem regulatória. Temos que estar observando o que está sendo feito nos outros países, né, porque há uma interação e uma possibilidade de migração muito grande por conta da desterritorialização. A localização geográfica cada vez menos importa. Né? Então, aqui já chegando, né, ao término, acho que eu tenho mais 2 minutos, professor Oxano. Quantos minutos eu tenho ainda? 2 minutos, né? Fechando aí os 45 certinho, começamos a... Bom, a gente começou um pouquinho depois, né? Ainda estou no lucro, professor Oxano. Temos que observar, não é, que a economia de plataforma, então, já a título de conclusão, tá?
ela vem a trazer, num primeiro momento, grandes benefícios por conta do aumento da eficiência econômica, né, decorrente da redução severa dos custos de transação, que, por sua vez, ocorre pela virtualização ou digitalização dos mercados. Então, esse é o lado muito positivo. Né? Vejam, a pandemia demonstrou isso com muita evidência. Né? A humanidade aí, mal ou bem, continuou operando, né, com uma certa normalidade por conta da economia de plataforma. Imagina se nós não tivéssemos isso, né? Estaríamos muito pior do que estivemos passando por uma pandemia, por um choque exógeno desse, tamanha magnitude, conseguimos relativamente, né, sobreviver da melhor forma possível. Tá? Então, esse é o lado positivo. Mas nós não podemos, e aí toca muito aos operadores do direito, tá? E mesmo aos economistas, tá? A observar que nem tudo, como eu disse, né, nem tudo são flores. Tá? Há alguns desafios muito grandes, tá, que competem, me parece, justamente à regulação jurídica e econômica enfrentar, que mais evidenciadamente hoje se observa na possibilidade da concentração, né, e mesmo, né, de que algumas plataformas, por exemplo, venham a cada vez se tornar maiores, reduzindo a concorrência, e também, professor Nico, que diz muito respeito à informação, aos dados, o que acontece? Não é? Em plataforma, se por um lado se reduz os custos de transação, por outro, poderá haver, em alguma medida e em alguns casos, algum aumento da assimetria informacional de uma parte a outra, né? Especialmente aquele, né? E aí, professor Oxandro, se me permite uma brincadeira, não sei se eu disse, eu acho que eu já disse na frente dos colegas, né? Em outras oportunidades, né? Eu tenho uma inclinação liberal muito grande, né? Mas eu venho repetindo, né? Hoje em dia, o poder de mercado ele não é mais exercido fundamentalmente por aquele que detém o capital. Né? Não. Hoje em dia, o poder de mercado ele é exercido por aquele que controla os dados. Vejam só que interessante. É uma mudança, uma transformação profunda. Né? Talvez o Marx teria que né, reler, revisitar os seus trabalhos. Né? Hoje em dia, quem exerce o poder de mercado não o faz por meio de titular o capital, mas sim de controlar os dados. Talvez, né, brincando, como eu ouvi há uns meses atrás, um ano atrás, o professor disse, né, eu fiz essa referência, ele disse, um professor, né, o professor Manuel é um neomarxista, né? Mas é o que está ocorrendo. Né? Nestas plataformas, quem controla os dados, por exemplo, pode fazer discriminação de preços. Né? A partir do momento que ele faz discriminação de preços, né, aquela esperada divisão dos excedentes econômicos decorrentes da troca vão ser o quê? Capturados, se não na sua integralidade, na sua maior parte, né, pela plataforma, pelo detentor dos dados. Né? Então, vocês vejam, cada vez mais há sobreposições de áreas do direito, né, que antes estavam mais devidamente delimitadas, né, estanques, hoje cada vez mais se sobrepõem. Né? Há cada vez mais áreas cinzentas. Há também a necessidade de se revisitar já áreas tradicionais, como é o direito concorrencial, que ganha força redobrada hoje em dia, o direito do consumidor, né, que
mais uma vez, também tem a sua importância exponenciada, né? Como também o surgimento de outras áreas, né? Quiçá, eu até reflito sobre isso, me parece que surgem outras áreas do direito, outras temáticas, porque possuem objeto próprio, né? Eu sou muito contrário a essa proliferação de pretensões de novas temáticas, direito das startups, direito comercialmente ou como elemento comum, até entendo, né? Mas para que haja a proposição de uma nova área, tem que ter um novo objeto. Talvez uma nova área, por exemplo, seria a questão, né, o direito da proteção dos dados, né? E não só pessoais, né, o direito da proteção dos dados. Bom, então, assim, ficando exatamente dentro dos meus 45 minutos, agradeço, professor Eduardo, professor Oxandro, muito pela magnífica oportunidade que é estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Manuel. É sempre bom ouvi-lo, né? Eu tenho a leitura, evidentemente, do seu texto, mas é sempre bom ouvi-lo. Professor Eduardo, eu passo a palavra imediatamente ao professor Nicolo ou para perguntas? Podemos deixar as perguntas para o final, eu sugiro. Exatamente. Então, tá bom. Então, muito obrigado, professor Manuel. Professor Nicolo, eu de pronto passo a palavra para o professor para as suas considerações, renovando aí o agradecimento pela participação. Professor Nicolo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Oxandro. Agradeço muito pelo convite também, professor Agostinho, Diogo, Dana. É um prazer partilhar esta mesa com o professor Manuel Gustavo também. Eu tenho muita admiração para o grupo de pesquisa em Direito e Economia que vocês têm lá na PUC também. E também acompanho o trabalho do professor Manuel Gustavo e acho que a combinação entre nós dois é muito frutuosa. Eu acho que o professor já adiantou alguns dos temas que eu ia tratar, principalmente a crescente importância da proteção de dados. Um pouquinho sobre o meu background. Eu venho da análise econômica do direito, inicialmente no meu doutorado, que eu fiz lá na Itália, na Universidade de Bocconi. E ao longo dos anos, eu percebi que também o direito econômico precisa de olhar para fora da área econômica, mas também levar em conta as contribuições da área de proteção de dados com relação à autonomia dos indivíduos em fazer escolhas. Então, esse é um pouco o tema que vocês poderão ver ao longo da minha apresentação, que vai ser... eu gostaria, se possível, de compartilhar a tela. Parece que não tenho privilégio. Isso. Então, aqui, compartilhando. Então, hoje vou falar de nudging. Eu acho que em português seria traduzido como empurrãozinhos, mas eu vi bastante literatura também utilizar o termo diretamente em inglês. Eu então vou utilizar esse termo daqui por diante. A ideia aqui é entender um pouquinho o que significa nudging e como pode ser enquadrado dentro da economia comportamental. Então, as inovações que a economia comportamental leva para a análise do direito. Depois, eu vou também mencionar como o direito da concorrência entende agora, de forma um pouco primordial, o nudging e como esse entendimento pode ser aprimorado, principalmente com esse olhar policêntrico, não olhando apenas para objetivos e métodos tradicionais da economia, mas também levando em conta os objetivos da proteção de dados, de proteger os indivíduos e a autonomia deles.
e depois concluir com algumas conclusões sobre o panorama futuro. Então, a economia comportamental, já sabemos de muitos trabalhos que as pessoas têm uma capacidade limitada de fazer escolhas de forma racional, porque são influenciados por diversos fatores. Um deles é, por exemplo, a quantidade de informações que eles recebem. Outro é como essas informações são apresentadas. Então, se tem informações que aparecem mais que outras, eles podem não ignorar essas outras informações. Conhecemos isso nos termos de uso, né? Um clássico problema que os usuários não percebem. E também outros levantamentos que foram feitos pela análise comportamental é que as pessoas têm uma tendência a se preocupar mais com perder algo que já tem, ao invés de ganhar algo novo, né? E também elas, no futuro, tendem a não considerar como tão prováveis possíveis perdas no futuro, possíveis circunstâncias negativas que podem acontecer no futuro, elas tendem a não considerar, por exemplo, quando fazem investimentos e tal. Então, o que a economia comportamental tenta fazer para melhorar a capacidade dos indivíduos é eliminar esses problemas. Então, fazer algumas intervenções, principalmente estamos falando de intervenções feitas pelo regulador, então públicas, para desenviesar os indivíduos. Então, tentar limitar a quantidade de informação, por exemplo, forçar os provedores a fornecer informação de uma forma clara, etc., etc. Mas o que eu quero tratar aqui não é a regulação pelo setor público. Eu quero focar nas intervenções, que eu chamarei de nudging, feitas pelas plataformas, então pelos privados. E, geralmente, o objetivo dessas intervenções não é melhorar a vida dos indivíduos, mas é ganhar mais, né, ou fazer com que os indivíduos façam escolha que são no interesse das plataformas. Então, é importante ter um entendimento para desse fenômeno, para balizar, né, quais são os limites que seria oportuno levar em conta. Eu falei aqui simplesmente de quantidade de informação e apresentação, mas tem vários tipos de intervenções, inclusive que não são tão intrusivas. Por exemplo, simplesmente lembrar para alguém que está fazendo uma escolha, antes que ele faça essa escolha, que a maioria das pessoas escolhem em um determinado sentido, ou que as consequências dessa escolha podem ser tais, também pode ter um efeito. Esse é, então, considerado um tipo de nudging ou de intervenção. Agora, vou definir o nudging de forma mais certeira, mas eu queria só dar uma ideia dos vários tipos de intervenções que podem ser feitas. Também, um clássico exemplo de nudging é a integração por padrão, ou seja, um default, uma escolha que já foi feita pelo indivíduo, mas o indivíduo tem a possibilidade de mudar. Por exemplo, quando vemos em um site que a opção de aceitar já está destacada, né, em verde, muito clara, e se você quiser rejeitar os termos, você tem que clicar, fazer várias passagens aí para obter o efeito que você queria. Então, esses são tipos de intervenções e, geralmente, hoje, numa era de Big Data, temos uma grande capacidade de identificar mais intervenções que podem ser efetivas em influenciar a escolha dos indivíduos. Então, o que acontece hoje é que as empresas têm um tesouro de dados sobre os comportamentos do indivíduo e como eles mudam com base nos tipos de intervenções que elas fazem. Então, a análise comportamental do direito, a economia comportamental,
se limitam, por enquanto, a identificar as grandes tendências de vieses, mas hoje em dia as plataformas têm uma capacidade de identificar muitas mais dessas vieses. Então, o termo se torna muito relevante. Então, o que a literatura define como nudging, os pioneiros no tema são Richard Thaler e Cass Sunstein. Richard Thaler ganhou, inclusive, o prêmio Nobel pelo trabalho sobre a economia comportamental, e eles escreveram um livro onde deram o nome nudging a esse fenômeno, que é basicamente aspectos da arquitetura de escolha que alteram o comportamento das pessoas de forma previsível, sem proibir nenhuma opção ou alterar significativamente o incentivo econômico. Então, o que significa que tem um leve empurrãozinho, mas as pessoas permanecem livres, podem fazer a escolha alternativa. Outra literatura um pouco mais depois, alguns anos depois, falou de intervenções de forma mais ampla, que não é apenas um aspecto da arquitetura, mas qualquer forma de influenciar as pessoas. Então, aí é um entendimento, de fato, mais amplo, mas eles focam como limite no fato que essas intervenções não tornem mais caros, mais custosas algumas escolhas ao invés de outras. Então, pelo menos que não sejam expressivamente mais custosas, mais caras. Então, esse é um entendimento ainda que faz referência aos custos de transação, que o professor Manuel Gustavo mencionou antes. E, então, eu sugiro que esse é um trabalho em andamento, então qualquer feedback é bem-vindo. Eu sugiro que temos que, sim, aderir a essa segunda literatura, no sentido de incluir todos os tipos de influências na escolha do indivíduo, e também não temos que focar apenas nas consequências em termos de custo de transação. Se bem que isso é um parâmetro útil e concreto para mesurar, para medir os efeitos das intervenções, eu acredito que temos também que pensar em, como eu estava adiantando antes, situações em que os indivíduos não estão realmente livres quando estão fazendo uma escolha. E não é apenas porque a escolha se tornou mais trabalhosa, mas pode ser também porque alguém está influenciando na cabeça deles, né? Ou está utilizando a capacidade emocional, e isso influi na capacidade deles de fazer uma escolha racional. Então, na literatura, também foi identificado um teste para o que se considera aceitável do ponto de vista de nudging. Eu quero trabalhar um pouco em cima disso. Então, Taylor publicou um artigo no New York Times onde ele falou, olha, o nudging deve ser usado para o bem. Para que seja assim, as intervenções têm que ser com o intuito de melhorar o bem-estar do sujeito passivo que recebe essas intervenções, esses empurrãozinhos. Ao mesmo tempo, ele deve ter uma transparência sobre o que está acontecendo, e o opt-out, então, a possibilidade de fazer a escolha alternativa deve ser quanto mais fácil possível. Aí também podemos abrir várias discussões sobre, por exemplo, como calcularíamos o fato que a intervenção melhora o bem-estar do indivíduo. Temos que focar no indivíduo específico que está recebendo essa intervenção, ou podemos generalizar, falar do mercado relevante, por exemplo? Isso seria feito no direito antitrust.
no direito dos consumidores, por exemplo, poderíamos olhar para a diligência média do profissional nesse setor e entender que seria proibido algo considerado contrário à boa-fé, algo que não melhora o consumidor médio, não melhora a situação do consumidor médio nesse setor. Mas há outras áreas do direito, como, por exemplo, a proteção de dados, são mais particularistas. Então, aí fica um trabalho para ser feito, identificar como isso se aplicaria no caso concreto. Agora, focando no terceiro ponto, o opt-out, acho que temos que reconhecer que, como tem muitas eficiências que podem ser geradas por essas intervenções, a intrusão, o nível de intrusão e a capacidade de escolher de forma alternativa estão conectadas com a grandeza do benefício que é gerado. Me explico. Por exemplo, se um nudge for feito para evitar que as pessoas fiquem muito perto do metrô, na parada do metrô que está passando, né? Aí você talvez não seja suficiente um pequeno lembrete escrito em letras pequenas, né? Algo muito intrusivo é melhor, porque estamos falando de um benefício muito grande que pode ser causado por essa nudge. Então, aí também o opt-out é uma questão de quais são os meios menos restritivos possíveis da escolha individual para alcançar esse objetivo. É uma análise de proporcionalidade. Enfim, para fazer essa avaliação, deveríamos saber quais são os efeitos dos nudges. O problema é que, hoje em dia, esses dados sobre como nas plataformas as intervenções podem influenciar o comportamento dos indivíduos estão com as plataformas e não são disponibilizadas para os consumidores, os reguladores. Então, aí fica a necessidade de intervir de forma mais efetiva. Quanto ao segundo ponto, a transparência, transparência pode ser vista de duas perspectivas diferentes. Primeiro, como eu falei antes, na nossa cabeça temos duas partes, né? A parte emocional, impulsiva, e a parte racional. É chamada também de sistema 1 e sistema 2. Um tipo de transparência é simplesmente dizer, você vai fazer essa escolha com base em elementos que permitem engajar sua capacidade racional. E não é a parte 1, o sistema impulsivo. Um segundo ponto de vista é transparência da perspectiva de poder trazer clareza sobre o que está acontecendo. Apesar do fato que o indivíduo não esteja percebendo, no caso concreto, tem uma possibilidade de aí ver quais são as intervenções que foram feitas e qual foi o raciocínio atrás dessas intervenções. Então, por exemplo, se pensamos nas imagens que estão nos cigarros com pulmões estragados, enfim, coisas que todo mundo entende que estão lá para causar esse efeito de não querer, talvez, dissuadir um pouco os usuários de fazer uma coisa que não é saudável. Então, nesse caso, eu acho que, apesar do fato que é o sistema 1 que está sendo ativado por esse tipo de nudge, é bem intuitivo como essa nudge funciona e qual é a motivação. Aí, com base nesses tipos de transparência e engajamento do sistema 1 e sistema 2, Baldwin, grande autor na literatura de regulação, aponta que tem três graus de nudges. A primeira é simplesmente uma nudge que ajuda a aprimorar o pensamento racional.
Então, por exemplo, mais informação sobre quais são as consequências dessas escolhas. No segundo grau, temos basicamente uma intervenção que está aproveitando do fato que o indivíduo não é racional, mas é muito claro, prontamente, rapidamente intuitivo o que está acontecendo e o opt-out é fácil. No terceiro grau, e aqui eu não concordo com o exemplo que ele usa essa coisa da campanha contra fumar ou comida junk food. Essas imagens, segundo ele, não são percebidas de forma plena pelos indivíduos e o indivíduo não estaria entendendo o que está acontecendo. Eu acho que essa categoria existe, mas talvez tenha exemplos melhores para trazer esses conceitos. Talvez o fato que no mercado o chocolate esteja perto do caixa, né? Esse é um tipo de nudge para comprar esse efeito e talvez o indivíduo não esteja realmente percebendo o que está acontecendo lá. Então, talvez isso seja um melhor exemplo. Aí, Baldwin segue apontando que o efeito desses nudges depende muito do tipo de indivíduo que está recebendo o nudge. Então, tem os indivíduos que estão bem intencionados, no sentido que estão alinhados com o objetivo do nudger, da entidade que quer fazer essa intervenção. Então, por exemplo, as pessoas que querem parar de fumar, elas estão alinhadas com o nudger, nesse caso dos cigarros. Depois tem outra característica importante, que é a capacidade de reagir com base nas intervenções que foram feitas. Então, aí podemos ver que tem uma capacidade diferente de reação, dependendo do tipo do grau de nudge que foi feito, e os nudges de primeiro grau, por exemplo, não funcionam a não ser que o indivíduo esteja bem intencionado e com alta capacidade. Então, bom, isso nos diz algo sobre o tipo de intervenções que seriam adequadas, dependendo dos sujeitos e do ambiente nos quais elas foram feitas. Aí, recentemente, teve um estudo interessante publicado no SSRN sobre Dark Patterns. Dark Patterns é um termo que é utilizado para fazer referência a nudging negativas, basicamente. Todo tipo de escolhas de arquitetura de escolhas que realmente são identificadas como nocivas, problemáticas para os consumidores. Exemplos são, por exemplo, quando você está comprando um bilhete, uma passagem, fala que é o último, mas realmente não era o último, a última oportunidade de comprar por esse preço. Ou que colocam no seu carrinho itens por padrão que você não tinha escolhido, coisas assim. Então, teve já bastante estudos identificando os vários tipos de dark patterns hoje em dia, e esse estudo mais recente basicamente testou empiricamente como os indivíduos reagem a esses tipos de intervenções, distinguindo entre indivíduos mais cientes, mais atualizados sobre a literatura e quais são esses dark patterns que são utilizados prevalentemente hoje em dia, e outros que não sabem. Então, a diferença, eles identificaram que o simples fato de saber que uma pessoa é vulnerável não permite que essa pessoa saiba se proteger contra influências manipuladoras. Mas o fato que ela conheça, o fato que uma pessoa conheça os dark patterns, isso sim ajuda elas a se protegerem. Então, o que temos que fazer, por consequência, é estimular mais informação, né? Uma educação maior sobre
quais são esses dark patterns. E também temos que entender que as pessoas com vulnerabilidade maior têm uma dificuldade em lidar com essas coisas. Então, talvez uma intervenção mais paternalista seja necessária para esse tipo de pessoas e situações. É aí que a proteção de dados pode, eu acho, servir para aumentar as ferramentas de intervenção do direito econômico. Aqui, como estou com tempo, professor Agostinho? Estou perguntando aí. Professor Vinhales, temos aí em torno de 15 minutos ainda. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Então, aqui eu queria simplesmente mostrar que no direito da concorrência europeu houve uma decisão muito importante, no caso Google Shopping, que pode ser definida como a primeira decisão que lidou com o nudging. O que aconteceu nesse caso? A Google estava mostrando, em resposta a buscas de produtos, não uma lista orgânica de resultados, mas estava sempre colocando lá em primeiro lugar os produtos que fazem parte do serviço Google Shopping, que é um comparador de preço da Google, no qual, quando você comprar um produto lá, eles recebem uma taxa, um patrocínio, uma compensação, enfim. Aí, obviamente, o que estava acontecendo é que não apareciam outros sites de comparação de preços de produtos como esse, por exemplo, que, como vocês podem ver, tem uma quantidade muito maior de produtos que esse daqui. Então, os consumidores perdiam a variedade, a quantidade de itens para escolher, mas talvez a conveniência era muito era de ter isso muito rapidamente aparecendo para o usuário no primeiro lugar. Aí teve uma decisão da Comissão Europeia que falou que o Google está abusando a posição dominante no mercado porque coloca de uma posição e de um formato também mais favorável, visualmente mais favorável, que os sites dos concorrentes. E o que eu acho pode ser um pouco criticado dessa decisão é que não teve um entendimento muito bom do nudging, quais são os potenciais benefícios, como vimos antes, né? O nudging pode ser muito forte e ter um benefício forte. Não teve essa discussão. Eles simplesmente falaram, bom, a Comissão Europeia não se preocupa com quais são os critérios de relevância que foram utilizados pela Google para colocar no primeiro lugar ou não. Mas nós preocupamos que a Google interfira com esses critérios. Qualquer for o critério principal utilizado, a Google depois ela tirava no primeiro e colocava neles. Então, é uma decisão que tentou justificar isso com base na jurisprudência, mas eu acho que falharam, principalmente eles utilizaram o conceito de intenção em alcançar esse resultado de forma anticompetitiva. Então falaram, olha, quando você procura algo, um produto, né, ou quando nos primeiros resultados tem os comparadores que não são Google, o Google automaticamente insere esse link a seu próprio serviço de comparação. Então, isso para eles era um sinal claro que tinha uma má intenção de eliminar a concorrência. Ao mesmo tempo, eles falaram, olha, o jeito em que o ranqueamento é feito dos resultados não é transparente. Primeiro, para os consumidores e segundo, para os sites que são listados, né? E, bom, no segundo caso, pode ser verdade que não tem uma clareza
plena sobre quais são esses critérios. O Google muda continuamente e tem, de fato, empresas que se dedicam como trabalho a entender como o Google faz esse ranqueamento. Mas quanto aos consumidores, estava escrito no resultado que a Google oferecia para ela mesma, patrocinado. Então, era claro que isso era algo não orgânico. Mas a Comissão Europeia considerou que o consumidor não seria capaz de entender, né, o que significa, ou não capaz de entender, ou que não olhariam para esse disclaimer, né, para esse aviso que não é um resultado orgânico. Então, consideraram que a Google não tinha a devida transparência. Além disso, focaram no fato que a Google ativamente colocava seus próprios resultados e não era simplesmente uma consequência dos critérios de relevância. Então, essa decisão, não analisando, né, os possíveis benefícios de colocar em primeiro lugar e tal, ou se os consumidores queriam esse serviço da Google em primeiro lugar, acho que cria um precedente um pouco problemático porque não identifica o que significa tratamento preferencial. Por exemplo, se a Google utilizasse um critério de todos os sites que começam com G, como Google, acabam sendo no primeiro lugar, isso seria um tratamento preferencial? O diabo está nos detalhes. Então, o fato que a decisão não definiu quais são as características de tratamento preferencial, significa que também o remédio é inefetivo hoje em dia. O que aconteceu é que a Google agora faz uma licitação para que qualquer comparador possa entrar no primeiro lugar. E esses comparadores têm que pagar para acabar em primeiro lugar. Só que a Google também faz parte dessa licitação e pode fazer uma oferta com uma parte da Google e outra parte da Google recebe essas ofertas e obviamente, eles dão para quem oferecer mais. Mas, obviamente, como o dinheiro passa de um bolso, entra para outro, não é muito efetivo esse remédio. Bom, enfim, hoje em dia, acho que temos que renovar o direito antitrust com a economia comportamental. Podemos fazer isso de duas formas. Primeiro, de forma particular, em um caso concreto, podemos, por exemplo, como no caso do Google, dizer: olha, os consumidores não leem muita informação, eles são muito influenciados pelos padrões, se você coloca em primeiro lugar, não olha no segundo, etc. Então, isso pode justificar, só que não foi estruturado de uma forma que nos permite dizer que na próxima vez vai ser o mesmo. Agora, o que está acontecendo a nível, eu diria, global, é uma revisão do direito antitrust. Inclusive, ontem teve, pela primeira vez, a aprovação de todas as instituições europeias, pelas instituições europeias, de uma nova legislação, que se chama Digital Markets Act, que utiliza a economia comportamental para proibir diretamente algumas práticas. E eu acho, não vi a última versão, na versão que eu vi, as defesas que podiam ser levantadas contra essas práticas não incluíam a eficiência. Então, é um pouco uma mudança de paradigma, porque tradicionalmente no direito antitrust a eficiência pode sempre ser utilizada como defesa. E aí, por exemplo, algumas práticas que são proibidas nessa nova legislação são a combinação de dados entre serviços. Imaginamos, por exemplo, Google Gmail e Google Search não podem combinar os dados. Não é possível proibir a desinstalação. Não, desculpa. É proibido
que a instalação de um aplicativo não seja removível do celular. Isso no sistema Android, você tem o Google Search como padrão e acredito que até agora não é possível remover. Então, eles, como o consumidor tem esse viés por padrões, e não vão mudar se eles recebem já um aplicativo pré-instalado, isso não deve ser possível de proibir a desinstalação. E autofavorecimento, o que acabamos de ver com a Google. Então, bom, essa é a regulação no direito europeu. Agora, eu queria rapidamente mostrar algumas instâncias de nudging que não são ranqueamento como feito na Google nesse caso. E, por exemplo, um desses é como influenciar os usuários para aceitarem uma nova política de privacidade. Você coloca bem grande aqui, agree, e se eles quiserem recusar, tem que clicar read e depois entrar e fazer vários, baixar, fazer vários passos para efetivamente recusar. Também tem algo um pouco enganoso que foi feito aqui, que então, foi uma mudança de política de privacidade do WhatsApp em 2016 que permitiu o compartilhamento de dados com Facebook, que tinha adquirido o WhatsApp pouco antes. E aí, a WhatsApp explicou que quando o consumidor escolhe agree, ele pode ficar tranquilo, porque a informação da conta não seria compartilhada onto Facebook, falando, no Facebook, em qualquer caso. O problema é que não é que seja compartilhada no Facebook, mas é compartilhada com o Facebook. Então, claramente foram muito espertos com a linguagem para induzir essa aceitação. E aí podemos pensar nos critérios do teste, né? É uma escolha, uma intervenção que melhora o bem-estar do sujeito passivo, ela tem transparência, é fácil fazer opt-out. Bom, provavelmente sobre a facilidade de opt-out, sim, porque tem essa possibilidade de trocar aqui bastante fácil. Mas sobre a transparência podemos questionar, né? E também sobre o fato que melhora a situação do indivíduo. Similar foi no caso da mudança da política de privacidade do Facebook, depois da entrada em vigor do GDPR. Tudo está bem que está por padrão aceito o reconhecimento facial. Depois você pode, sim, mudar isso. Mas, além disso, eles também utilizaram algo que eu acho que interfere com a liberdade de escolha, que colocaram esses pontos vermelhos aqui, que parecia que tinha alguma mensagem, só que o consumidor não podia ler essas mensagens antes de aceitar os termos. Então, se você tem essa necessidade de ler essas mensagens, clica, aceita tudo, né? Então, também, de novo, uma intervenção que pode ser questionável. Olha aqui, que interessante. Quando você baixa o novo Microsoft... tem o Microsoft Edge no seu computador e quer fazer um download de outro navegador, eles se falam, tem certeza? Porque já tem o Microsoft Edge, não precisa de nada mais, não troque para o competidor. Outra coisa interessante que a Microsoft faz, quando você tenta marcar uma reunião no Zoom, mas convida a pessoa através do Outlook, se você não presta atenção, eles, por padrão, incluem um link para fazer essa reunião no Teams. Não sei se aconteceu para vocês, eu várias vezes fui na sala Teams e não tinha ninguém. Então, essa é também uma estratégia para influenciar, né, a escolha. Outra eu chamo de importunamento.
a Apple basicamente obrigava, continuando a pedir ao usuário de finalizar a instalação do iPhone, na verdade, finalizar a instalação do mecanismo de pagamento, que era o Apple Pay. Aí você tinha sempre essa notificação e para se dispensar, né, dessa ponto vermelho, dessa notificação, você acabava aceitando. Só que era possível escolher Setup Later. Então, aqui talvez seja mais aceitável. Amazon Alexa é um novo nível de intervenção, porque lá você pede e eles já têm uma escolha por padrão que eles decidem. Muitas vezes a escolha é os produtos próprios da Amazon. Aí pode ser, é uma intervenção bastante forte, só que eles, nos termos de uso, esclarecem que não garantem que a Alexa ou sua funcionalidade ou conteúdo sejam precisos, confiáveis, sempre disponíveis ou completos. O que significa que tem transparência no fato que eles não almejam ser objetivos. Então, talvez esse tipo de escolha podemos considerar legítima, né? Enfim, poderia continuar com vários exemplos. A Uber também faz esse tipo de nudging para os motoristas ficarem mais dirigindo. Fala, falta pouco e você vai receber um bônus, ou se você fica nessa área, recebe mais. E aí a questão é se essas nudges têm o mesmo efeito sobre todos os motoristas. Em alguns casos, podemos dizer que motorista que precisa mais desse dinheiro fica muito sujeito a essas nudges. E em alguns casos, isso pode levar a acidentes, problemas sociais. Então, aí, de novo, entra em jogo a necessidade de proteger a autonomia dos indivíduos para além do direito econômico. Bom, como analisar todas essas intervenções? Eu acho que até agora estamos muito focados nas intervenções que podem ser medidas de forma mais fácil, tipo, qual é a facilidade em fazer uma escolha ou outra? Quantos passos tenho que fazer? Tem algum incentivo, alguma punição ou alguma recompensa? Mas não estamos considerando todos os outros tipos de intervenções que eu mencionei antes. Então, sistema 1 é todo que está conectado com influenciar do ponto de vista emocional. E vejam que isso é muito importante, principalmente este ano no Brasil, por conta das eleições, mas a nível geral, como limitar o nudging político, né? Essas são algumas imagens do Cambridge Analytica. Eles utilizam essas 5 categorias que, na verdade, são utilizadas pelos publicitários de forma geral. Então, todas as personalidades das pessoas podem ser resumidas com base nesses 5 conceitos. E aí eles conseguiram identificar a correlação entre a utilização de um aplicativo e essas características das pessoas. Aqui tem todos os pontos de observação, né, correlação, e com base nisso chegavam até a predir se você provavelmente vota em um sentido ou outro, ou sobre um assunto, como você se posiciona. Então, extremamente perigoso também para a nossa democracia. Então, é por isso que eu sugiro que, além do direito econômico, que, principalmente levando em conta o direito à concorrência e o direito ao consumidor, se preocupa com fazer com que o consumidor tenha uma capacidade de escolha para poder ter um mercado eficiente, também temos que preocuparmos com a autonomia dos indivíduos per se, em si, né? Além das consequências. Então, temos que proteger. A proteção de dados tem esse papel. Na jurisprudência, temos várias autoridades, vários casos que confirmaram que a privacidade deve ser protegida como valor em si. E até tem quem argumenta que a proteção de dados contra esse tipo de intervenção
é necessária para proteger a integridade mental. No direito da União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais, tem o direito à integridade física e psicológica. Então, tem também essa sugestão. E o papel da proteção de dados, também como exemplo, nos mostra que tem muito foco em manter o controle dos indivíduos. Por exemplo, tem a regra de privacidade por design e por padrão, que significa que quando você cria um produto, tem que sempre pensar na privacidade e colocar as escolhas de arquitetura no sentido a favor da privacidade do indivíduo, não o contrário, que é o que é geralmente feito. Enfim, depois tem vários requisitos no consentimento que visam assegurar esse controle dos indivíduos. Então, é isso. Eu sugiro que o consumidor precisa também desse tipo de processamento de dados para fazer um ponte entre a intervenção do antitrust, que é a nível geral no mercado, para remediar as falhas do mercado que são externas ao consumidor. As violações do direito ao consumidor são internas ao consumidor, então como o consumidor pode ser enganado por conta de ações do terceiro, mas também a proteção de dados visa a eliminar a possibilidade que você, basicamente, utilizando os dados dos usuários, possa interferir com a capacidade deles de decidir, de escolher. E então, acho que no futuro precisamos mais de incorporar essa dinâmica nas nossas ferramentas. Eu não sei como estamos como tempo, eu tenho 2 propostas legislativas que foram introduzidas nos Estados Unidos para lidar com a questão do nudging, mas posso deixar para discussão também. Professor Nicolò, 10h05 agora, então, como nós temos ali o prazo, assim, eu já lhe convido para uma próxima para uma próxima oportunidade aqui para a gente trabalhar as propostas americanas, que com certeza já deixou aqui o teaser já como um nudging aí já nos captou para a proposta. Mas para a gente poder ter o tempo do debate, o professor Oxandro, inclusive, já está em outro evento da Semana de Integração, aí já me passou o bastão aqui. Eu gostaria, inicialmente, ter a oportunidade de parabenizar ambos, tanto o professor Manuel Gustavo Cidade quanto o professor Nicolau Zingales pela apresentação, e ficou realmente concatenado os temas, né? Então fez muito sentido, e com certeza já temos até algumas perguntas aqui que os nossos participantes colocaram. Mas eu vou passar agora para o Diogo Richter, que é mestre em Direito pela PUC Paraná, e também atuante na área, e com experiência tanto teórica quanto prática, para que ele possa conduzir os debates, aí a gente possa aproveitar a oportunidade para ouvir um pouco mais os professores. Diogo, a palavra é sua. Obrigado, professor Eduardo. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui ao professor Eduardo Agostinho e ao professor Alexandre Gonçalves pelo convite aqui de participar desse evento. Para mim é uma grande honra. E cumprimentos também ao professor Nicolau Zingales, ao professor Manuel Trindade. Todos os 4 professores aqui contribuíram muito para a minha pesquisa no mestrado aqui, então fico muito feliz de participar hoje do evento. Queria também parabenizar pelas palestras, tanto do professor Manuel quanto do professor Nicolau. Ambas foram muito esclarecedoras e bastante complementares, né? Acho que foram abordagens que têm muita inter-relação, e a gente observa que lidar com o tema da deficiência em plataformas digitais e o funcionamento das plataformas digitais não é um tema simples, e tem várias vertentes que podem ser exploradas tanto no direito quanto na economia, mas também em outras áreas de conhecimento. Para iniciar o debate, eu vou direcionar uma pergunta ao professor Manuel e outra ao professor Nicolau, mas queria dizer que ambos os professores ficam super à vontade para poder comentar sobre uma ou outra pergunta como quiserem. A pergunta que eu inicio aqui ao professor Manuel
é a respeito dessas novas abordagens que o senhor comentou para mercados digitais como um todo, né? O professor comentou que estamos passando por uma mudança de paradigma na regulação de mercados digitais, basicamente com base em 3 princípios, né? Reatividade, setorização e arbitragem regulatória. E o professor comentou bastante, comentou muito bem que essas abordagens têm sido observadas nos mercados mais regulados, especificamente mercado financeiro, mercado de capitais. Mas acredito que a gente observa um desafio, acredito, de aplicar essa lógica regulatória a mercados que não são inicialmente regulados. Aqui no Brasil, se a gente pensar o próprio mercado, a exemplo que o professor Nicolau trouxe, né, digamos, o mercado de atuação das redes sociais, as plataformas que se dedicam a esse fim e que lucram com base na publicidade colocada nessas redes sociais. Como que seria possível aplicar essa lógica da regulação, esse novo paradigma da regulação em mercados que hoje não são estritamente regulados? Seria o caso de, por exemplo, criar um novo regulador para mercados específicos dentro do ambiente digital, ou deveria, não sei, talvez o Poder Legislativo delegar uma espécie de autorregulação aos players do mercado, como poderia ser feito? De fato, existe atuação do CADE, né? É possível a atuação do CADE nesse setor, e também da NPD, por exemplo, mas ambos não são agentes reguladores PC, né? Não são entidades que de fato têm competência para criar regras a respeito da regulação de mercados específicos, né? A NPD até tem, no sentido de que no âmbito de dados, de proteção de dados pessoais, né? Não necessariamente regular como que devem ocorrer inter-relações socioeconômicas em determinado setor. E o CAD tem uma atuação muito mais ex-post, né? Sempre analisando determinadas situações que envolvem atos concorrenciais, atos de concentração de empresas, etc. Então, queria ouvir a opinião do professor a respeito disso, como poderia ser superado esse desafio, esse novo paradigma em mercados não regulados. E a pergunta que eu tenho ao professor Nicolau, já faço aqui as 2 perguntas no sentido de que os professores podem ficar à vontade para comentar a respeito das 2, né? O professor Nicolau comentou sobre o Digital Markets Act, que foi promulgado na União Europeia, e que muito interessante, o senhor comentou que essa legislação utiliza a economia comportamental para proibir determinadas práticas e até mesmo, por vezes, em detrimento da eficiência do mercado. Então, queria saber, na opinião do senhor, se frente às abordagens de mercado, das falhas de mercado que o senhor abordou na sua apresentação, se a eficiência deixaria de ser um fim último em mercados digitais, né, frente a essas falhas comentadas, e que contam especialmente com altos riscos de vieses comportamentais. Seria talvez o caso da gente estar vivendo uma contraposição da eficiência versus a autodeterminação informativa, ou eficiência versus soberania do consumidor, ou se não, se passaríamos a trabalhar com outra noção de eficiência nesses mercados, uma eficiência diferente da lógica de eficiência produtiva, por exemplo, e até um comentário como esse, acredito que encaixaria muito com o que o professor Manuel comentou na exposição inicial. Bom, passo a palavra inicialmente ao professor Manuel. Perfeito. Diogo, muito obrigado pela pergunta, né? E te parabenizo pela a defesa recente, né? Que tive notícia pelas redes, né? Isso já demonstra um pouquinho, né, da importância dessa nossa convivência pelas redes, por plataforma que permite até a nossa comunicação. Bom, mas a tua pergunta, Diogo, é muito oportuna, especialmente né, considerando a minha fala e a intersecção que ela faz aqui a exposição do professor Nicolau, né, a quem eu parabenizo, né, e fico muito feliz por ouvir a sua apresentação. Parece que foi assim sincronizado, né? Vocês vejam, e não foi nada combinado, né, professor Nicolau? Não falamos nada, mas foi exatamente, nós estamos, as pesquisas, claro, a literatura toda está aí para isso, né? Mas
o grau de afinidade, então, de sincronia das pesquisas é perfeita, né? Então, lhe parabenizo, belíssima exposição. Bom, Diogo, a pergunta seria, não é? Bom, e essas novas tendências regulatórias que nós observamos, especialmente frente a mercados não tradicionalmente regulados, vamos dizer assim, se bem entendi. Bom, o que eu penso, não é, em relação a isso? E, de certa forma, então, como eu disse, é muito pertinente porque ela se aproxima da parte final da minha exposição. Não é? Todas essas novas realidades, e a economia de plataforma está aí né, causando estas transformações e desafiando, né, como eu havia dito no final da fala, áreas do direito, né, já tradicionais, né, e também, vamos dizer assim, quase que criando novas áreas, né, novas temáticas jurídicas. Então, assim, bom, aquelas áreas que não existem uma regulação propriamente dita, específica, setorial. O que eu vejo é que, bom, é um desafio muito grande, não é? Um desafio muito grande, mas, por exemplo, eu mencionei o direito concorrencial, que está sendo revisitado, né, fortemente, e não, né, também, não coincidentemente, o professor Nicola também fez referência, né, ao direito concorrencial, ao direito antitrust. Né? O que eu vejo, ainda nós temos um modelo nesses mercados ainda pouco desenvolvido para a garantia dessas circunstâncias, né, de uma livre concorrência, mas nós já possuímos, obviamente, né, base legal para, dentro dessas limitações, buscarmos, né, o judiciário, buscarmos o CAD, para as situações específicas, então, buscar uma intervenção. Né? Claro que tu muito bem disseste, lembrando o CAD, não é? É uma atuação mais ex post ou em grandes operações, não é? Mas não as práticas anticompetitivas, muitas vezes, é mais difícil, né? Até porque o CAD é uma instituição muito pequena, imagina se a gente começar lá, né, a todo momento, fazer denúncias, reclamações, né? O CAD não tem estrutura para isso, mas é aquilo que eu estava dizendo, o direito concorrencial tem que não só ser reinventado, mas a sua forma de aplicação deve ser repensada. Nós não poderíamos fazer também de forma concentrada. Bom, ó, tudo nos socorrermos do CAD. Bom, a gente vai ter que ter formas alternativas de intervenção administrativa, inclusive, não é? Porque a intervenção judicial ela é morosa e mesmo que pensando num processo mais célere, só né, eu que trabalho muito com litígio, a gente sabe o processo judicial ele tem um tempo de maturação que não é o tempo oportuno para uma resposta num problema concorrencial. Tá? Então, o que eu vejo, né, por exemplo, desde o marco civil da internet, né, nós vamos ter lá, né, como norma balizadora a defesa da livre concorrência. Né? Nós temos isso reforçado também na própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na LGPD. Né? Então, as normas existentes, né, sejam amplas, sejam específicas, elas já prevêem esta preocupação, claro, mas de forma muito programática, pouco específica. E aí que está o grande desafio. Né? O direito concorrencial é um deles, está sendo fortemente desafiado, a gente vai ter que repensar. Né? Diogo, tu falaste, né, na possibilidade da autorregulação. Né? Eu tenho uma inclinação liberal, né, mas confesso a vocês, cada vez mais eu fico um pouco cético quanto a isso. Né?
Vamos lá, a economia de plataforma é isso, os efeitos de rede, como o professor Nicola aqui falou, né? A própria utilização de nudes, que, de certa forma, mesmo de modo inconsciente, limitam, né, a chamada autodeterminação, né? E mais especificamente, junto à questão dos dados, a autodeterminação informativa. Né? Então, eu não vejo, sem a intervenção do Estado ou de agências regulatórias, tá? A construção de um ambiente mais propício. Tá? Vamos pegar o caso do sistema financeiro. Tá? Vamos pegar o caso do sistema financeiro no Brasil. Tá? Será que uma autorregulação iria promover maior competição, maior concorrência? Eu tenho grandes dúvidas quanto a isso. O que o Banco Central fez? Está de parabéns. Eu acho que, assim, o Brasil é um exemplo vivo disso. Vamos lá, o que o Brasil acabou de fazer? Né? Que eu comecei a estudar um pouco antes da implementação, né? E fiquei maravilhado. E eu falei em alguns eventos, né? Até da AGU, eu me lembro que eu falei num evento da AGU, olha, o Pix vai ser uma revolução. Né? O Pix vai gerar uma revolução. Um participante lá não gostou muito, porque ele achou que eu estava criticando os bancos, né? Mas, meus caros, vamos lá, o que o Pix fez? O Pix é uma solução coordenada, mas com a centralização externa, porque de forma, por meio de autorregulação, um agente econômico, de forma individualmente, não teria incentivos para criar uma plataforma, né, a um custo tão baixo para os usuários. Né? Não, se ele criasse uma nova tecnologia assim, que já existe, ele deixaria só para si. O que fez o Banco Central? Criou uma plataforma, né, onde, de forma coordenada, os custos de coordenação seriam muito elevados e nem haveria incentivo para isso. Foi lá o Banco Central, criou o Pix, implementou o Pix e, todos os agentes econômicos, né, de uma determinada magnitude tem que estar lá. E, bom, a revolução está aí, não preciso dizer para ninguém, né? Eu acho que, assim, eu avalio o quão bom é uma inovação, o quão rapidamente nós nos acostumamos a ela, né? E não conseguimos sequer viver mais. Bom, o Pix foi implementado ontem, e eu já não consigo mais viver sem. Né? Eu nunca mais, desde que entrou em vigor, eu nunca mais paguei um DOC ou uma TED. Né? Bom, as agências de rating já tinham avaliado, né, a classificação dos bancos, já haviam caído, né, um pouquinho por conta disso. Está aí, né, as demonstrações financeiras estão demonstrando que foi um impacto considerável, né, trazendo também maior competição, maior concorrência, e não é por outro motivo que nessa linha, né, e eu já estou me aproximando do término da minha resposta aqui, que, por exemplo, o que aconteceu? O movimento de Open Banking, né? Que ainda é uma promessa, mas que eu acredito muito, mas que dificilmente, se a plataforma ela é individual, né? Ela é de um agente econômico, ele vai criar né, poder de mercado, se aproveitando da simetria informacional, utilizando de nudges. Né? Então, eu vejo assim, a autorregulação, especialmente na economia de plataforma que tende a uma concentração, é delicado. Né? Mais uma vez, a intervenção tem que ser muito bem medida, pontual, mas justamente os exemplos do Pix, do Open Banking, que agora se transforma no Open Finance, né? E digo mais, meus caros, vejam só a revolução que o real digital também vai exatamente nesse sentido. Né? Não sei se os colegas têm acompanhado a questão do real digital. Muitos estão dizendo, não, mas isso não faz diferença nenhuma. Né? Porque nós já temos moeda eletrônica, né, há muito tempo. A moeda eletrônica, isso aí não tem nada a ver com moeda digital. Mas qual é a grande diferença de um real digital, meus caros? Qual é a diferença do real digital? Sabe qual é?
que aí vai ser uma outra grande revolução, possível revolução, a possibilidade de transferências monetárias peer-to-peer, ou seja, sem passar por uma instituição financeira. Aí sim, não é, Diogo? É o papel moeda na era da economia de plataforma. Imagina, vai passar dinheiro de carteira a carteira sem passar, porque na moeda eletrônica, necessariamente tu só pode usar uma instituição, tem que transitar para uma instituição financeira, mas no real digital vai fazer uma operação peer-to-peer. Não, realmente é a moeda da economia de plataforma. Eu não estou falando nas outras criptomoedas, não, estou falando no real digital, no dólar digital, no euro digital, que seja, operações peer-to-peer. Onde é que ficam as instituições financeiras? Elas estão sendo também repensadas cada vez mais, né? Dada a importância delas, fantástica, continua sempre fantástica, né? Vamos lá, é o sistema vascular, né, do organismo econômico, importantíssimo, né? Mas estão sendo também transformadas, e nesse sentido, vários ramos do direito estão sendo repensados. Então, Diogo, muito obrigado pela pergunta. Espero que a gente consiga, e dada o teu conhecimento, né, nessas temáticas, gostaria que nós pudéssemos continuar esse diálogo para desenvolver essas ideias. Com certeza, professor. Muito obrigado pela resposta, pelos esclarecimentos. A gente vê aqui que tem muito tema para desenrolar em outras palestras aqui, né, professor Eduardo? Acho que já à noite, como o professor comentou aqui, já dá para fazer um outro evento na sequência aqui. A gente tem até algumas perguntas aqui no chat. A Larissa perguntou a respeito de assimetria concorrencial, mas infelizmente, devido ao tempo, a gente não vai conseguir explorá-las. Então, até o professor Agostinho sugeriu aqui de fazer uso das plataformas e a gente encaminha as perguntas via LinkedIn para os professores. Esse até pode ser um tema interessante também para desenvolver em outra seara. Aqui o professor Nicolau comentou a respeito de assimetria regulatória de Big Techs e outras empresas menores também. Isso tem sido muito discutido no âmbito do sistema financeiro brasileiro atualmente. Professor Eduardo, já passo a palavra aqui ao senhor novamente. Obrigado, Diogo. Então, foi excelente. Como falamos, já deixou vários pontos aí para que a gente volte a se encontrar, com certeza. Professor Nicolau, muito obrigado mais uma vez pela sua participação na banca e por também estar conosco aqui mesmo no dia de aula. Sei que daqui a pouco já começa outra jornada. Não é diferente para o professor Manuel Gustavo Trindade, né? O professor Luciano já está em outro evento, mas felizmente a gente se realiza ao ter eventos tão bons como esse e ter a oportunidade de compartilhar aí perspectivas e experiências, né, para tentar contribuir para que esse sistema possa ser aí mais protetivo e mais eficiente, né, dentro da forma como nós conversamos. Mais uma vez agradeço, professor Nicolau, uma boa aula agora, um bom final de semana. Professor Manuel Gustavo, sucesso aí na gestão da BDE, conte com a gente, o Graed é parceiro aí, faremos muita coisa juntos, né? Envolvendo o professor Nicolau com certeza e o Diogo aí nas nossas próximas intersecções. Um abraço, gente. Obrigado pela presença de todos, hein? Foi muito bom. Obrigado. Grande prazer. Obrigado. Prazer enorme e até breve. Vamos fazer, sim, diversos eventos, iniciativas aí com apoio da BDE. Precisamos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.